Olá, meus queridos telespectadores do nosso programa Sem Filtro. Que bom encontrá-los novamente para mais um momento muito bacana de diálogo, de troca de experiências, de reflexões. Esse programa que tem por objetivo discutir pautas do nosso cotidiano e conversar com pessoas que venham a nos oportunizar momentos de reflexão. E isso é muito bacana, porque a cada semana a gente conta sempre com um convidado muito especial. E hoje, não diferente de todos os outros programas que já tivemos aqui, a gente conta com a presença do nosso pároco local, o Padre Santiago, e ele vai conversar conosco a respeito do seu trabalho aqui na nossa comunidade, a respeito de como como andam as campanhas aqui nas comunidades, os grupos, trabalhos com os jovens, as visitas nas comunidades, enfim. É muito bom tê-lo aqui, padre. E uma das propostas, às vezes a gente gagueja um pouquinho, mas o pessoal já sabe que eu não tenho formação jornalística, eu sou uma mera colaboradora. Mas por isso que o nosso programa é Sem Filtro. É um programa feito com pessoas bem intencionadas que nada mais têm a não ser a intenção de levar ao público oportunidade de reflexão para que a gente possa ter, não ser direcionados por nenhuma linha de pensamento de mídia, mas sim por aquela linha que norteia o nosso dia a dia. Então, sem mais apresentações, seja bem-vindo, que o senhor se sinta acolhido. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Antes de começar o nosso bate-papo sem filtros, né? da qual as pessoas e também aqueles que vão escutar, meditar, refletir sobre nossos raciocínios. Antes, ele gostaria de saber qual é a tua casa? Como? Denise. O padre vai se lembrar de mim no momento que, há alguns dias atrás, ele esteve na casa dos meus pais, a convite meu, com a Vera, a ministra Vera, lembra? Os meus pais idosos, o padre esteve lá, levou a Eucaristia para eles, levou uma palavra de carinho. E desde aquele dia eu fiquei muito tocada. E é sobre isso também, sobre essa missão de levar conforto às pessoas, inclusive aquelas que por uma razão ou outra não têm mais condições de frequentar a paróquia, mas que são católicas e já com uma tradição na nossa cidade junto à Igreja Católica, que a gente hoje lhe fez esse convite, até numa forma de demonstrar gratidão pelo tempo que o senhor está aqui, que hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história aqui em Butiá, quando o senhor assumiu o seu trabalho aqui em Butiá, e um pouco da sua trajetória. E vocês já perceberam, pelo sotaque, que o padre, ele não é do nosso país, né? Uma pessoa que largou a sua família, seu local de origem, saiu da sua zona de conforto na missão de evangelizar. E isso já diz muito sobre as pessoas, né? Quando elas abdicam da sua própria vida para poder ajudar o outro. Até porque foi a missão que ele escolheu. Então, padre, o seu nome completo, lhe chamamos de Padre Santiago, mas como é o seu nome? Já uma parte está dito aí, Santiago. Sim. Mas Santiago é meu segundo nome. Sim, eu imaginei. Meu primeiro nome é José. José Santiago Carrión Combi. Esses nomes sempre tinham a ver com nomes bíblicos, que minha mãe era muito religiosa e ele sempre procurava colocar alguns nomes uma relação. E meu pai era José Xavier e ela decidiu, como pai também, me colocar o nome de José Santiago. O senhor é natural de onde? Sou natural de Equador, especificamente da província, uma província que tem um significado diferente aqui o termo,
a questão das palavras heterogêneas, né? A palavra é uma coisa, mas o significado é diferente. Loja, que em espanhol seria loja, bem ao sul do Equador. Minha terra, onde eu nasci, se chama um bairro São Joaquim. E ao cantão que nós pertencemos é Cariamanga. E sou de uma família de 13 irmãos. Tenho 2 irmãs freiras, uma de vida contemplativa e outra de vida ativa. Eu, sacerdote, provenho de uma família bastante assim religiosa. Temos alguns primos, sobrinhos que estão estudando para padres e alguns primos também que já são padres. Imagino que para uma mãe isso é uma bênção, né? Aliás, ainda mais quando se tem toda uma tradição e uma fé, e é muito importante isso. E com quantos anos o senhor veio para o Brasil? Já padre? Não. Meus estudos foram realizados aqui no Brasil. No Brasil. Estudei na faculdade de Viamão, na FAFINC, naquela época se chamava. E depois meus estudos também foram na PUC, os estudos de teologia. Fiz licenciatura na FAFINC e depois estudei na PUC. Também fiz minha graduação na PUC. Sim, estudei. Somos filhos da PUC. Na verdade, eu cheguei aqui no Brasil em 29 de dezembro de 1999, através de uma congregação Oblatos de São Francisco de Sales. E em que parte do Brasil, quando veio para cá? Chegamos São Paulo, Porto Alegre, depois fomos até Passo Fundo. Sim. Lá no ano de 2000, eu morei 1 ano lá. A congregação do Oblatos de São Francisco de Sales tinha naquela época, acredito que continua a ter esta casa lá de formação dos Oblatos no bairro Santa Marta, e lá eu cheguei junto com 2 colegas a mais para fazer o noviciado, que se chama, uma etapa formativa da congregação. Éramos 3 brasileiros e 3... Isso já após graduação? Não. Aí, fazendo parte da graduação? Fazendo parte. Em Equador eu convivi na comunidade durante 3 anos também, lá em Manta. Sim. Outra província de Manabí. Equador, assim para você ter uma noção, Equador é mais ou menos uns 250.000 quilômetros a menos que Rio Grande do Sul. Só que ele está dividido em 3 regiões: costa, que seria o litoral aqui, serra e a região da Amazônia, porque Equador está atravessado pela Cordilheira dos Andes, de norte a sul. Atravessar. Então, aí essa parte da serra, uma parte bastante de tremores. Sim. Equador é muito vulcânico. Sim. Mas é uma região maravilhosa. Você está na serra com um frio de 10 graus, 12 graus, e depois, uns 200, 300 quilômetros, está com uma temperatura de 35, 38 graus. Padre, até para a gente, nesse primeiro bloco, está ficando mais numa questão pessoal, até para a gente conhecer a figura do padre um pouquinho mais. E é importante, a primeira coisa que a gente faz quando encontra uma pessoa é conhecê-la, né, para que a gente possa partir para um diálogo. Como é que é, até porque nosso programa é assistido por jovens também, né? Nosso público é bem variado. Como é que é sair de casa assim, jovem, né? Num local não conhecido? Como é que é esse sentimento, essa ruptura, assim, para viver num meio, numa cultura diferente, em padrões diferentes, clima diferente, a família lá? Como é que foi viver isso, assim? Hoje em dia, Denise,
Hoje em dia, Denise, nós já temos essa quebra de cultura através dos meios de comunicação. Muitas culturas, muitos jovens copiam, anexam muitas culturas, muitas formas. Na sua época não foi assim, né? Na minha época não tínhamos essa possibilidade, porque estamos falando... Deve ter sido a mais tecnologia, difícil. como tal, as mídias sociais, elas provêm mais ou menos dos anos 80 para frente. Sim. Eu nasci em 1971, não tenho medo de dizer minha idade, porque, na verdade, aprendi a conviver com os anos e sempre coloco vida nos anos e anos mais vida. Você está falando, nunca me esquecerei de um livro que o professor na PUC nos deu, O Choque de Culturas. É um livro exatamente onde fazia uma análise do choque de culturas que já enfrentamos e viríamos a enfrentar sobre a questão cultural na Europa. Ela hoje, digo tudo isto porque tenho familiares, conhecidos e amigos morando em Europa, em Estados Unidos, e eles comunicam a situação Sim, cultural. compartilham dessa informação. Digamos assim, um pouco de choque cultural, tanto religioso, culinário. Hoje, por exemplo, você vê em São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, você vai encontrar todas as culinárias. Culinária do mundo, né? Sim, e todas as nações culturais. Brasil é um país onde se tem a maior miscigenação. Sim. Então, o choque cultural, primeiramente, nós já temos um choque cultural dentro do contexto onde a gente vive. Uhum. Em família, não sei quantos irmãos vocês são. Eu só tenho um irmão. Isso. Nós, imagina-nos uma família de 13. Sim. Aí já tem questões, hoje em dia, culturais, religiosas, políticas, sociais, de costume, de hábitos, criados em uma mesma família, amamentados com o mesmo leite da mãe. Mas, assim, você me perguntou algo específico, como é que se torna, ou como é que se sente, como que se experimenta este choque de cultura? Sempre acredito que tem duas dimensões de poder abordar isto. São ônus e bônus que se tem nisto. Os bônus. Você vai aprender a ter uma visão, uma óptica desde outro ângulo. E os bônus e os ônus, você vai ter que alguns costumes, desapegar, alguns deixar e outros assumir. Por exemplo, vou te contar, não desprezo nada da cultura gaúcha, mas aqui a cultura gaúcha, naquela época, quando eu cheguei aqui, 1999, digamos assim, essa é a sensação, a impressão que eu vivi, que parecia que um pouco prevalecia, hoje já não tanto, nessa intensidade, a cultura alemã e italiana. Uhum. Aqui no Sul era bastante acentuado isto aqui no Sul. O nível cultural, a forma de vida, de viver aqui, até a família, as pessoas têm 2, 3 filhos, não mais que isto. Então você tem uma influência fortíssima. E ainda essa influência também se vê notada até pelas aptidões ali do desenvolvimento de cada cidade onde tem essas etnias, conforme a colonização uma... Só para te dizer assim, por exemplo, se tu vai bem para a região da Serra, você vai ver, olha, um nível, um padrão meio europeizado, né? Sim. Se você vai mais para a fronteira, você vai ver um nível cultural dos campos, dos pagos, diferente. Então, eu diria assim, como disse, são ônus e bônus. Para poder discernir e te colocar a este caminho, desde cedo já, até os 12 anos que eu morei com meus pais, depois saímos para a cidade a estudar. O pai alugou, comprou uma casa e nós tínhamos um lugar onde podíamos estudar, em um colégio de padres. Uhum. E eu me caracterizo... Já é uma primeira mudança de ambiente, assim, de situação, de ambiente. né? Outra coisa assim, cultural que trouxe, eu sempre
sou da convicção de que em casa você aprende algumas situações. Eu me lembro que minha mãe rezava o terço em latim, que vim a recordar, a rezar a ladainha em latim em Minas Gerais, uns 3 semanas atrás, que fomos de uma viagem para lá com as famílias, com um grupo, e escutei rezar a ladainha em latim, e lembrei-me de minha mãe. Na hora. Porque minha mãe, ele liam a ladainha, eles tinham escrito em latim, e eles liam a ladainha. Minha mãe sabia de memória. Mas era esta a ferramenta que minha mãe tinha para nos educar e nos evangelizar, a ladainha. E o terço, naquele contexto, eram os 3 mistérios gozosos, gloriosos e dolorosos, os luminosos que foram acrescentados com o Papa João Paulo II, os luminosos. Sim. Mas eu cresci neste contexto. Minha mãe rezava todas as noites. Às vezes, quando ela estava muito cansada do trabalho, da correria, rezava com 3 Ave Marias, era uma maravilha. Quando estava um pouco mais cansada, com 3 Ave Marias, ou se não, se ela estava um pouco mais com vigor, 5, mas era rara vez isso. Todas as demais vezes eram com 10 Ave Marias. E aí, quando adolescente, criança, por isso eu respeito muito a questão de adolescência. Eu não sei se minha mãe tem esta preocupação de seus filhos, que será que vão a continuar na igreja, não vão a continuar. Eu acredito que o jovem tem que lhe ser permitido um pouco sua liberdade, desde que ele em uma determinada idade foi educado. E isso eu tive com minha família. É que no seu caso, não querendo lhe interromper, não se esqueça de onde parou para seguir, pelo que o senhor está contando, e eu fico imaginando a cena, né, como uma história. Vocês tinham um ambiente que levava a isso, então a religiosidade, a sua escolha das suas irmãs foi muito levada pelo que vocês viviam, né, e não foi nada imposto. Foi uma coisa natural. Não, tinha. A oração era uma questão quase meio imposta. Não era uma coisa que... adolescente não Sim, mas é que... Adolescente não gosta de rezar todas as noites. Mas quando se é criança, a gente faz muito aquilo... tem, né, a frase, o exemplo arrasta. A gente faz muito aquilo que a gente vê os pais fazendo, porque dificilmente, se não tivesse esse seu exemplo, talvez não fosse ter se despertar para esse lado, né? Eu poderia caracterizar assim. Acredito que esse foi um livro que eu li em Charqueadas. Conheço esta região. Em 2010, eu fiz um estágio em Charqueadas. E este livro dizia assim, que a gente tem que ter pequenos costumes para que seus costumes se vayan tornando hábitos e estes hábitos te vão dando um pouco de caráter, ou seja, disciplina. E eu acredito que em todos os aspectos humanos, científicos, religiosos, culturais, políticos, sociais, a lógica é essa. Tem que ter um pouco de disciplina. E isto que vai tornando... Isso não é tão fácil. E isto, por exemplo, eu digo que, sou sincero assim, não é que o adolescente ou a criança gosta de rezar, mas ela deve repetir a mãe todos os dias, vai criando... Vai incorporando. E depois ela... É tão bonito ver um adolescente, conheço crianças, que eles são capazes de chamar ao pai para rezar, e na simplicidade deles. Mas eles são capazes de dizer, pai, vamos rezar. E esse é um meio que a gente procura hoje de trazer os pais e para a comunidade, mas sobretudo mais para estabelecer um diálogo assim. Eu gostaria, por exemplo, um dia de ter um grupo de pais aqui e conversar sem filtros, né? As experiências, porque talvez eu não quero deixar uma impressão, não, o padre foi criado num contexto extremamente severo, não. Tu vê fragilidades, pecados, contradições. Entendo isso que o senhor está colocando, e até para deixar para uma provocação para um próximo bloco, é que o que me parece hoje em dia,
Não existe um meio termo nessa questão. Ou a família pratica a religiosidade, a fé, ou ela não pratica. Eu diria que, assim, não Digamos tão contundentemente, senão você leva como critério este. Quantas vezes se alimenta por dia? No mínimo 3, né? No mínimo. As nutricionistas recomendam 4, 5. Sim. Talvez aqui começa uma situação que eu não me esqueço de minha mãe. A questão, ou pelo menos o gesto de agradecer, de gratidão, pela refeição que a gente vai ter. Nós agradecemos, aproveitando a palavra gratidão, esse momento ímpar de podermos conhecer um pouco mais do nosso querido Padre Santiago. Vocês agora tomem uma aguinha, porque a gente vai voltar ao segundo bloco, promete. Fiquem conosco e a gente já volta. Padre Santiago. Padre, a gente gostaria de saber assim a sua experiência como pároco. Antes de debutar, qual foi a sua experiência junto às comunidades? Em quais lugares, quais paróquias o senhor já passou? A minha segunda paróquia. Onde foi a primeira? A primeira paróquia foi Nossa Senhora da Salete, em Porto Alegre. Na zona norte, detrás do Tumeleiro, entre a Avenida Sertório e Assis Brasil. Olha só que legal, segunda paróquia. Fiquei 7 anos lá, mas antes de ser pároco, eu trabalhei na Pastoral Juvenil aqui em Guaíba, nos anos de 2011, quando me ordenei diácono, 9 de maio, perdão. E aí me ordenei diácono e depois trabalhei 2012 e 2013 em preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Rio de Janeiro. Eu fiquei, acompanhei. Acompanhou? Sim. Padre, e vocês têm a minha pergunta é uma pergunta leiga, mas que eu tenho certeza que é curiosidade também das pessoas que não sabem como é que é o dia a dia de um padre, como é que é a vida dessa pessoa que nos dá essa luz toda. Ela tem toda uma... Não é assim, ninguém é padre e fica lá sentado, né? Tem toda uma preparação, tem um ritual, uma organização, um comando, um processo. Vocês podem não escolhem o local que vocês serão designados, creio eu, e vocês têm um tempo mínimo de permanência no local. O que determina a sua saída? Porque o que acontece? Normalmente as pessoas que ficam aqui conosco ficam um determinado tempo, que não é pequeno, e a gente se apega muito, né? É muito bacana isso. Mas também depois a gente sofre, né? Quando a pessoa nos deixa. Nós tivemos aqui várias pessoas eu acho que o mais antigo foi o padre Frederico, padre que me casou, com o qual casou minha mãe, fiz a minha primeira comunhão. Depois disso tivemos outros padres que não ficaram tanto tempo assim, mas que deixam saudades. Quanto tempo, o senhor já sabe quanto tempo vai ficar aqui? É determinado ou isso muda no decorrer da trajetória? Eu vou ficar um pouco na origem. Porque o padre Ivo, porque o primeiro padre que esteve aqui foi o padre exato. Ivo. Mas esse eu não conheci. Dos que eu conheci foi do Frederico Padre Ivo, da qual se escuta falar. Esse dia o prefeito me mostrou um vídeo do padre Ivo. Ele tem um vídeo aí que será apresentado em um determinado momento neste ano, que nós estamos celebrando aqui na comunidade Santa Teresinha, aqui a padroeira, 80 anos de paróquia neste ano. E estava exatamente em Santa Cruz para fazer alguns preparativos assim para marcar esta data na comunidade. Bom, uma vez eu perguntei para os padres que ainda não é falecido até 90 anos, ele já tem 90 anos, está no lar sacerdotal.
por que os padres em antes mudavam depois de um determinado tempo, senão eles ficavam nos 50 anos? Teve padre que chegou a ficar 50 anos. Sim. Na 24 de outubro, um padre de lá, aí na paróquia aí, Auxiliadora, ficou um bom período de tempo lá. O padre Frederico ficou 35 anos e o padre Ivo, acho que em torno de uns 16, 18 anos. O padre me dizia que quando colocavam alguém numa paróquia, eles sempre tentavam administrar, porque os padres atendiam regiões intensas aqui. Por exemplo, o padre Frederico atendia aí a paróquia de Minas do Leão, não era paróquia, depois se desmembrou. Sim. E o interior ia também? para alguns lugares, Cerro do Roque, Francisquinho, Morrinhos, essas regiões, Rincón dos Correias. Ele ia durante uma semana e depois ficava nessas regiões. O critério hoje em dia que nós temos é um estatuto que rege, como toda instituição. Sim. Tem normativas, acredito que também aqui neste meio de comunicação tem critérios, normas e normativas para poder exercitar e exercer bem a função. Então não foi criado um estatuto, me lembro também no direito canônico consta algumas referências, mas nós especificamente aqui ficamos um período de 9 anos, e no dia da posse reza-se o ofício que é dado e feito a leitura para a comunidade. O bispo vai te nomear por um período de tempo aqui, pelos 9 anos, até não mandar o contrário. Nós estamos a dispor de nosso arcebispo, quando ele achar por bem mudar para outro lugar, ou se já se completaram os 9 anos, a gente coloca à disposição da comunidade. Eu tinha uma certa curiosidade, até porque nós tínhamos esse histórico, né, anterior, de padres que ficaram bem mais tempo, outros nem tanto, e por isso me levou a essa pergunta. Padre, quais as suas... o que a Igreja Católica vem desenvolvendo desde do que o senhor assumiu aqui como padre? Quais são as atividades que a paróquia realiza junto à comunidade? Denise, todo sacerdote, todo administrador, todo pai, toda mãe tem suas características, tem suas habilidades, seu jeito de trabalhar. Nem sempre a gente desempenha em plenitude todos os aspectos. Nos é dado, e a vocação, a espiritualidade e o carisma do padre diocesano é estar na aldeia, no meio da comunidade. Aí se exercita seu sacerdócio, acolhendo, rezando, celebrando, ministrando os sacramentos e administrando também o lugar onde a gente desempenha estas funções. Eu lhe pergunto porque nós tínhamos, eu não sei se ainda continua, a pastoral da saúde, com as visitas aos enfermos. Isso existe ainda? A pastoral da saúde, por enquanto, não. Falta de pessoas disponíveis para exercer esse trabalho. O que nós temos hoje, estava vendo assim, nós temos, por exemplo, às vezes o poder público, ele faz um trabalho, pelo menos o ano passado, algumas propagandas que eu vi de levar os medicamentos em casa, atendimento e tudo, uma prestação de serviços para a comunidade. Eu acho bonito, de uma parte eu acho muito bonito, por outra parte também acredito que às vezes se traz um hábito de se acostumar com as coisas meio quase pronto, sabe? Ser atendido.
E hoje o que nós nos dedicamos a fazer é, com o grupo de ministros, que nós temos na comunidade mais de 33 ministros, eu sempre recomendo ao ministro, porque essa é a missão e a finalidade de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, de levar o sacramento da comunhão para aqueles que não podem ir até que foi exemplo que eu citei no início, que conseguimos lá para os meus pais e que foi muito bom, isso é muito bacana. E eu lhe pergunto isso porque agora eu estou mais relaxada, né? Mas não na minha fé. Mas eu fui coroinha, eu ajudava a irmã a fazer hóstia. Eu fui do Grupo Joia, quando o Grupo Joia iniciou a Juventude Organizada. Não, bem antes ainda, lá no Padre Frederico. Eu era guriazinha. Do Grupo Joia, que eu não sei se ainda existe, era o Juventude Organizada, Irmanada no Amor, me lembro disso. Joia. Grupo Joia ainda existe, não sei se depois passou para a CLJ, porque depois eu me desliguei dessa, digamos assim, que eu era ali um soldadinho, né, fiel, não que eu não seja, não tenha a minha fé ainda, mas por força da vida da gente vai mudando e a gente relaxa um pouco, mas eu queria saber se isso ainda existe, esse trabalho específico dos jovens, porque eu achava muito bacana. Talvez uma das coisas que hoje existe um grupo bem menor, da qual se chama CLJ. Ah, sim. Este movimento foi criado por Dom Zeno, bispo de Novo Hamburgo. E este permanece, claro, tem outros grupos de jovens em algumas paróquias com outras siglas, e também tem o Onda em algumas paróquias. Ah, o Onda. O Onda é o antigo Joia? Não tem nada a ver. Acho que não, são coisas diferentes. Mas deixa eu te dizer assim, talvez esta demanda, temos a gente que reconhecer que hoje em dia tem várias outras agregações e o jovem se concentrou muito não em uma frequência, porque, por exemplo, na tua época... São formatos diferentes, sim, né? São formatos... Na minha época não era São contextos diferentes. São contextos diferentes. Eu digo, por exemplo, trabalhei 7 anos na Zona Norte, numa paróquia. Aqui, quando trabalhei na Pastoral da Juventude, no ano de 2012 e 13, nós levamos em torno mais ou menos de uns 250 jovens para a jornada. Eu trabalhava todo o nível do vicariato aqui, tentando congregar aos jovens, tentando juntar, fazendo alguns galetos para poder levá-los de avião. E foi uma experiência fantástica. Só imagino. Só que, por exemplo, aí tu já falava, todos os jovens que vinham para este contexto, para esta realidade da jornada da juventude, o Papa vai vir a nosso país, vamos nos encontrar com ele. E a pergunta era, o que vamos fazer depois de encontrar ao Papa? Em que nos vamos a responsabilizar? Todo mundo no primeiro momento diz, não, eu me responsabilizo em evangelizar, eu me responsabilizo em levar a boa notícia para outros jovens, só que vírgula, até a página 12 isso vai. Depois que a gente volta, é quando tu vai para o shopping todo elegante, linda e belamente, e diz, eu estou indo para o shopping, olha, o olhar e o brilhar. Quando tu sai do shopping, de onde é que tu está voltando? Do shopping. Então, hoje eu penso que assim existe talvez meios, por exemplo, hoje é muito mais, eu te diria assim, as concentrações pelas mídias que se tem hoje, por exemplo, Frei Gilson, por exemplo, olha a quantidade de pessoas que reúnem. Olha outros padres, por exemplo, tem muitos padres que são seguidos nas redes sociais. Eu concordo que isso ajuda a rezar, mas isso não cria comunidade. Comunidade é quando a gente é capaz de se reunir, conversar, porque você poderá ter 100.000, 200.000 amigos no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, e quando tu fica doente, quando tu fica triste, porque nunca vi, isso posso dizer com todos os dados
que nos foi passado o ano passado sobre as mídias sociais. Hoje temos formas de nos comunicar incríveis, meios para nos comunicar incríveis, mas nunca vimos tanta solidão, tanta depressão. Mas não nos relacionamos, né? Nos comunicamos, mas não estabelecemos... Postamos muita alegria, nas redes sociais se posta muita alegria, muita beleza, muita felicidade. Nem sempre isso é a realidade. Condiz com a realidade. Condiz com a realidade. Nem sempre a gente está com toda essa felicidade. Esses são dados que provam estas realidades dos jovens, por exemplo, adultos também hoje. A maioria de adultos, quem é que não tem um Facebook, um WhatsApp, redes sociais? Hoje existem inúmeras redes sociais. Nós, por exemplo, na minha família, nós temos meu sobrinho, que com certeza eles vão a escutar esta mensagem, eles alugaram mensalmente uma plataforma do Zoom, para nos encontrar mês a mês, a família para rezar o terço. Nem todos nos encontramos, mas pelo menos temos marcados nos meses para nos encontrar. O canal foi estabelecido. O canal foi estabelecido, porque o canal do Zoom, ou também outra plataforma que tem, eles têm um período determinado de 1 hora, em 1 hora eles caem. Agora, quando ele é assinado, a gente permanece tranquilo. E tem um complicador também, né, padre, que nem todo mundo tem a habilidade de lidar com essas plataformas, né? Até que elas são simples. Se tu percebes, por exemplo, nós adultos temos dificuldade. Os jovens não. Os jovens não. Exatamente. Eles Só que parece tem que já um nascem detalhe. com um clube. Eu vou, talvez eu fale uma besteira aqui. Os jovens não, só que os jovens talvez dominem muito essa questão tecnológica, mas eu não sei se no olho a olho a coisa também se destrincha com a mesma eficácia, porque eu vejo muito pouco relacionamento assim interpessoal. Eu vejo mais a coisa no digital mesmo. Eu vou afirmar algo que venho lendo, que foi escrito um pouco a leitura hoje. Não sei se você conhece Augusto Cury. Sim. Ele tem 3 livros que escreveu, 1, 2 e 3, sobre a ansiedade. Porque eu também sou afetado por isso. Eu gosto muito do Augusto Cury. E ele afirma no livro 2 que as redes sociais nos ajudam, mas também nos prejudicam profundamente. Queira convir comigo que hoje a intolerância, a capacidade de irritar-se, de suportar-se. E de dizer as coisas, né? Sem filtro. Sem filtro. Por isso... né? As pessoas não têm mais esse filtro, né? Que muitas vezes é necessário. Até porque, imagina se virou terra de ninguém, né? A internet. Todo mundo entende de tudo, todo mundo domina tudo e às vezes o respeito muitas vezes fica deixado de lado, aí fica complicado. Que, assim, né? Eu sempre tento ser um pouco prudente nestas coisas. A gente não pode ver estes meios que nos são oferecidos, fantástico. Eu nunca imaginei poder me reunir com minha família e poder nos olhar olho no olho através de uma câmara, através do computador. E quando eu coloco meu computador para poder rezar com todos, aí eu vejo todos eles, e aí a gente percebe quem está atento, quem está viajando, quem está fazendo outra coisa, quem está comendo. As redes sociais nos permitem isto. Você pode estar na cama rezando, ou fazendo outra coisa, ou não prestando atenção. E você está conectado. Mas isso não quer dizer que você está em sintonia. Exatamente, era esse termo que eu buscava. A sintonia que não está implícita, né? E quando você está em sintonia, talvez na relação assim, eu falo isto quando uma relação de amizade ou do esposo ou esposa, você não precisa estar falando o tempo todo, mas você sempre pode contar com alguém que está do lado. E isso as redes sociais às vezes nos distanciam, os jogos online também. Eu digo assim, eu não vejo isto de uma maneira assim de repulsa, não. Eu vejo que nos falta esta capacidade de poder administrar. Por exemplo, esses são dados. Eu tenho dados
uma amiga que está morando na Suécia, ela ficou uns 6, 7 meses lá, e voltou para cá. Ela está morando aqui por uma questão de administração de uns condomínios, uns apartamentos que ela tem. Na Suécia foi colocado um sistema de educação tecnologizado, assim, com todas as mídias e as pantalhas possíveis, o que o Brasil agora está fazendo. Só que descobriram que isso estava afetando muito a questão da juventude. Não sou eu que digo, isso são dados. Sim. Eles desistiram disto e voltaram à questão da escrita, à questão da leitura. Digamos, parece que fizeram um retrocesso. Nós, por exemplo, hoje, por exemplo, neste ano, nós temos, por exemplo, não sei como que vai ser a situação de que não poderão ter mais acesso ao celular em sala de aula. Sim, não, eu não sei se ainda está. Me parece que cada município, eu acho que o Estado ainda não deflagrou geral. Acho que cada município tem a sua. Como eu saí do ramo da educação, eu perdi um pouco essa questão. Mas a gente vai falar sobre isso agora no próximo bloco. Já deixa a provocação, porque nós vamos ter que ir agora para as mensagens dos nossos patrocinadores. Chegou o nosso último bloco. O pior deles para mim, eu sempre digo isso. Por quê? Porque quando tá ficando boa a nossa conversa, a gente tem que encerrar. Mas, por outro lado, é uma porta aberta, padre, para que o senhor venha outras vezes conversar conosco. A gente teria muito prazer em poder conversar, divulgar as ações da paróquia, colaborar, conversar um pouco sobre os 80 anos da Paróquia Santa Terezinha, que é importantíssimo para nós aqui, saber o que está sendo programado, de que forma a comunidade pode participar mais efetivamente, enfim. Hoje foi muito pouco, né? Hoje a gente começou a conversar um pouquinho, mas ainda é muito pouco para o tanto que a gente pode levar de coisas boas para os nossos telespectadores, tanto a respeito da sua pessoa, do seu trabalho, como da nossa paróquia. E a gente não poderia encerrar o nosso programa de hoje sem falar um pouquinho sobre o que aconteceu agora nos últimos dias, que foi a perda do nosso querido Papa Francisco, né? E eu, particularmente, eu tinha um carinho muito... Tinha e tenho, né? Não é porque ele não está mais entre nós que não tenho um carinho muito grande por ele, porque ele me pareceu... Eu achava até que depois de João Paulo II não teria um papa que eu fosse gostar tanto, porque eu achava o João Paulo II também, ele tinha uma forma muito direta, muito simples de tocar as pessoas. Ele era uma pessoa como nós, assim, era assim que eu o sentia e eu ouvia falando nos seus pronunciamentos. É uma figura carismática, carinhosa. E veio o Papa Francisco, que soma tudo isso e que nos traz uma igreja católica mais, não sei se esse é o termo, mais tolerante, talvez, ou mais abrangente, ou mais próxima. Ele quebrou muitos tabus, muitos dogmas com algumas declarações que ele fez, né, até criou algumas polêmicas. Mas ele me parecia assim, uma pessoa especial no sentido de muito humano. Não que os outros não fossem. Parece que não tão ligado a questões burocráticas e formais, mas talvez uma pessoa mais sandália, né? Como eu posso me referir, assim. Uma pessoa mais nossa. Parecia um parente nosso ali que estava junto com a gente. E sem ser desrespeitosa aos demais, e eu espero que vocês tenham entendido a minha colocação, e agora eu quero pedir para o padre complementar as minhas palavras a respeito do que representou essa perda do Papa e o quão grandiosa é a responsabilidade do próximo, né? Que cada um vai ter o seu jeito de imprimir o seu trabalho. E fica uma expectativa muito grande das pessoas. As comparações, elas não devem ser feitas, mas irremediavelmente elas vêm, elas surgem, né? Ninguém é insubstituível, a gente sabe disso, mas tomara que venha, né, uma pessoa
que siga essa trajetória que para mim foi muito linda e vai nos deixar muita saudade. Eu não sei se vou conseguir fazer em poucos minutos esse encerramento de tua... Comece! Se não der, seguimos. Mais um motivo para seguirmos. A ver, palavras que me lembro de Papa Francisco, cheiro de ovelha, né? Isso foi uma frase, um pensamento que era compreendido em toda a cultura europeia, França, Itália, mas também aqui ao lado da PUC, no Cachorro, que há uma vilinha que se chama Cachorro Sentado, ao lado da PUC. Sim. Segunda coisa, que entre os vários escritos, encíclicas e mensagens e artigos que foram escritos por ele, reflexões belíssimas, ele sempre traz uma palavra que acho tão bonita: processo. Nós somos frutos de um processo. Eu quero, se você me fez algumas perguntas de início, quando eu cheguei aqui, dos jovens, da ação pastoral. Claro, hoje com a pandemia, porque eu cheguei em plena pandemia, eu cheguei aqui no dia 20 ou 19 de janeiro, se não me engano, de 2021. Estávamos em plena pandemia. E sempre se lembrar dos acontecimentos que foram antes da pandemia, dos encontros e tudo, é muito fácil. Só que a pandemia nos trouxe alguns desafios enormes, que estamos vivendo hoje em dia, os efeitos colaterais. Entre eles que as pessoas se fixaram mais nas casas e querem escutar a missa, rezar desde suas casas. Sair para o lugar de encontro se torna um pouco assim, meio não muito motivador. Sim. Porque o ser humano, eu digo assim, os seres humanos facilmente nos acomodamos, facilmente. E eu penso que hoje temos grandes desafios, mas também eu acredito e vejo sinais muito bonitos. Eu tenho me envolvido com uma situação de preparar o ambiente dos espaços onde me encontro com as pessoas. Eu não preciso nem falar, basta olhar, como Jesus perguntaram: onde que moras, Senhor? Ele disse: vem e vê. Uhum. E todos são convidados nesse espaço que não sou eu que preparei, mas me apropriei de uma ideia da comunidade e das pessoas que aqui nesta comunidade católica cristã da paróquia Santa Teresinha há pessoas que se dispuseram a nos ajudar, contribuir, participar, fazer processos e nos ajudar não somente economicamente, também na oração, arregaçando as mangas. Preparamos uns espaços belíssimos, não preciso mencionar nenhum nome, mas estão à vista aí os espaços que criamos para poder acolher a comunidade. Eu prezo um pouco pela organização, porque isso, como fui militar antes de ser padre, então prezo por uma questão de organização. Nem sempre todos concordam, mas que isso me faz bem para mim, e acredito que tenho falado com muitas pessoas que têm suas empresas, que têm sua gestão de fazer acontecer as coisas. Isso faz parte da vida. E claro, quando você toma decisões, nem sempre todos vão a concordar, alguns vão a discordar, mas a vida é de escolhas e decisões. E o objetivo é coletivo, isso, né? Então... O objetivo é coletivo, mas não posso deixar de agradecer à comunidade pela acolhida, pelo carinho, pela participação e pertença. Hoje, às 11 horas da manhã, estávamos exatamente fazendo um momento de despedida de uma celebração das exéquias para o senhor que faleceu hoje aqui na comunidade, que era muito conhecido. Sim, professor Aleixo. Professor Aleixo. Sim. Conheci, conversei com ele várias vezes, me deixou algumas sugestões. Bom, até aí onde eu posso te dizer a questão de meu trabalho pastoral.
Este ano pretendo me voltar um pouco mais para o diálogo com as pessoas, visitar, conforme as possibilidades, porque tenho algumas coisas, entre elas uma Santa Bárbara que está de reguela porque caiu o forro, caiu o telhado, a fiação elétrica, então temos que recomeçar. E estávamos falando sobre isto com o prefeito ontem, sobre esta situação. E bem, ele é uma pessoa que se está disposta a fazer este processo, nos ajudar, e agradeço de todo o coração, e a toda a comunidade também, que com certeza participará, porque a comunidade Santa Bárbara, a igreja de Santa Bárbara, eu poderia afirmar assim, é um ícone para a comunidade mineira. E aí foram os primeiros momentos de encontro, como a Santa Teresinha. Até aí, eu vou falar sobre minha ação pastoral. Tenho um grupo de jovens pequenos, estamos tentando, e eles estão se encontrando aos sábados. Temos algum grupo de crianças com espaços e salas que, quando eu cheguei, criamos estes espaços para catequizar. Aproveitamos as possibilidades que a comunidade nos ofereceu e criamos estes espaços. É um processo, mas eu não desisto, porque para isso eu me ordenei, para tentar sempre. E eu faço a minha parte, e a confiança que o Espírito de Deus complementa aquilo que a lo melhor humanamente não consigo fazer. Com referência ao nosso Papa Francisco, dice sempre, quando as pessoas chegam a falecer, parece que em nós se desperta ou se tira a poeira de algumas saudades, de alguns reconhecimentos. Talvez quando a gente está em vida, a gente nem sempre percebe os detalhes, mas quando a pessoa falece, como que nos desperta, potencializa a nossa memória, e começamos a entender algumas situações. O Papa Francisco foi um homem assim, de uma capacidade de congregar, de misericórdia. Não esquecerei quando ele disse: primeira coisa que as igrejas deveriam se tornar é um lugar de acolhida. Sempre tento na minha comunidade abraçar e acolher, mas nunca, nem ele agradou, o Papa Francisco, a todos. Teve um comentário hoje nas redes sociais, algo muito triste, não vou comentar aqui, mas também teve em um canal de televisão o legado como ele gostaria de ser sepultado, que é o que passava. E eu te diria assim, fazendo um tripé: o Papa João Paulo II, ele foi um homem que teve uma visibilidade de fé, de esperança, que congregou, que abraçou. Os braços não davam, mas se pudesse abraçar a humanidade inteira, abraçaria. Foi um homem muito congregador de pessoas. Não por acaso, quando foi o sepultamento dele, ficaram muitas pessoas, como hoje em dia também está. Então, cada sumo pontífice tem suas características, tem seu estilo, tem sua capacidade, tem sua espiritualidade, tem seu jeito de ministrar, de congregar, de ser um gestor e também de evangelizar. E o Espírito de Deus nos dá isto. Não é que aqui está mais carregado, não. Cada um tem um jeito. O teu jeito de ser deve ser diferente do meu, se não tem outro irmão. Bom, para dizer, o Papa Francisco, o Papa João Paulo II teve esta visibilidade. O Papa Bento XVI, ele era um homem catedrático. Ele conseguiu definir com a caneta assim, de uma precisão, a questão da fé. Eu acho fantástico. Um livretinho pequenininho que se chama Lumen Fide, onde ele define exatamente os critérios da fé. Que caminho, que nos aponta. E o Papa Francisco, ele foi um homem que trouxe e traduziu para o cotidiano de nossas vidas a questão da fé. Como isso acontece?
Então, para isto, a gente tem que reconhecer que todo ser humano que se coloca a caminho a um processo de conversão, Deus vai mostrando. Eu diria que, se eu sou sacerdote, não é porque foi um capricho meu, é porque, na verdade, na trajetória da minha vida, eu não imaginei ser padre. Para início de conversa, nunca nasci já nascendo de jogar de missa, ou de brinquedos, assim, de missa, de ser... Não. Primeiro fui militar. Era as possibilidades que nós tínhamos na minha terra, com a minha família. Ou ser padre, militar ou professor. Nada diferente de que de luchar. Sim. E essa é uma das coisas. Eu só me tornei um sacerdote e comecei a caminhar porque teve pessoas que, na trajetória de minha vida, me inspiraram. E quando Deus te chama para uma missão, isso é um legado meu. Quando Deus te chama para uma missão, Ele te vai mostrar sinais e pessoas. A isso a gente tem que ter a capacidade, não sei se vai rimar em uma frase filosófica que vou dizer, a capacidade de colocar-nos em uma atitude de ingenuidade para que o fenômeno se manifeste tal qual ele é. Aquilo que estamos aqui, sem filtros. Estar aberto aos sinais, né? Perceber os sinais. Porque... E hoje em dia nos dá sinais incríveis. Eu creio muito nisso. Sempre eu tenho essa coisa dos sinais, assim, e Deus cada vez mostra mais. Só que a gente tem que estar persistindo nisso, né? São muito sutis muitas vezes, não são... que no cotidiano de nossas vidas, às vezes nós gostamos... são as mídias sociais que nos trazem isto, ou pelo menos os canais de proximidade, nos deixam acelerados. O que acontece com o celular? Você escreve uma mensagem... Já vem ali, em seguida já está ali. E às vezes Deus não é assim. E às vezes a gente se desanima, às vezes a gente se decepciona. Estamos vivendo o ano jubilar. E uma grande frase que nos ajuda a viver este ano é que a esperança não decepciona. Mas como manter a esperança num contexto da qual vivemos? É que há sinais de Deus, por mais pequenas, elas existem, elas se apresentam. Basta tu ficar um pouco atento e tu vas a perceber que os sinais de Deus estão aí. Por isso eu digo assim sempre, com tudo o que nós partilhamos hoje, agradeço pelo convite também. Eu diria aqui uma coisa: eu sou responsável pelo que digo, e às vezes as pessoas entendem de outra forma. A frase é essa assim: eu sou responsável pelo que digo, não pelo que você entende. Eu gosto dessa frase. É verdade. Porque na verdade acredito que todos ser humano tem esse desejo de bem. Depende como foi a história. E todos também temos, às vezes, somos despertados esta violência. Sim. Por isso somos humanos, né? E a gente tem que potencializar mais, eu gosto muito dessa palavra, o que é bom, né? E não potencializar o que não é, porque a gente tem consciência do o que é bom e o que não é. E não abrir mão daquilo que a gente acredita e confia, nos deixar levar pelo imediatismo, que muitas vezes a gente quer alcançar as coisas, né, de uma forma imediata, e não é assim, nada na vida é assim. Com Jesus já não foi assim, já não foi fácil para ele, né? Mas talvez aqui está o grande mistério de nós podermos unir os mistérios, contemplar os mistérios de Cristo, que a cruz nos traz esta visibilidade. Eu sempre costumo ter em meus espaços de trabalho, onde me relaciono de casa, uma cruz.
crucificado. Muitos vão a dizer, por que, padre? Para ver a dor aí? Não. Porque a partir da cruz, eu digo, se ele era Deus, passou por tudo isso na cruz, por que o Padre Santiago também não pode passar? Só que aqui está talvez um legado de este Deus que nos amou infinitamente e veio nos redimir, de que a cruz nos leva e nos ajuda a entender os mistérios de Cristo, e quando nos aderimos a isto, também um dia temos este desejo ardente e esta esperança que ressuscitaremos como Cristo. Amém. Eu até nem vou dizer mais nada aqui para não estragar tudo que já foi dito pelo padre. Só agradecimento, só desejo de que o Senhor tenha o tempo que estiver aqui conosco, cada vez mais provas de que seu trabalho está sendo reconhecido, que não é fácil, a gente sabe que não é, nenhum trabalho assim o é, mas se estamos aqui fazendo cada um a sua parte, é porque temos condições de fazê-lo. E o senhor sabe que pode contar com a TV Atualidade, com a sua humilde amiga, serva, né? E que Deus nos abençoe a você que está nos assistindo. Obrigada por estar conosco, e fica o convite para que a paróquia possa usar esse meio de comunicação para atingir cada vez mais a comunidade. Muito obrigado, Denise, pelo espaço que me han proporcionado de estar aqui neste meio de comunicação. Alguns convites que vou deixar. Na quarta-feira, dia 30 de abril, estarei celebrando 54 anos. Eu já garanti a minha participação. Estão convidados a todos quem quiser participar. Outro comunicado, estamos também neste ano completando aqui 80 anos de paróquia. No dia 28 de setembro, um domingo, nós faremos uma caminhada, uma carreata, uma cavalgada por todas as comunidades. Estou preparando isto. Quem quiser ir a cavalo, eu pretendo encontrar um cavalo, alguém me alugue ou me empreste para ir a cavalo e fazer uma caminhada na cidade, passando por todas as comunidades, agradecendo e abençoando nestes 80 anos que celebramos de paróquia. E também convidados a participar conosco no dia 26, começamos a novena de a Santa Teresinha e terminaremos, o encerramento será no dia 5 de outubro, onde o cardeal está programado vir aqui para fazer este encerramento. Bacana. Que bom. Estaremos prestigiando todas essas datas com certeza, e podemos conversar adiante sobre esses 80 anos da nossa paróquia. Então, até o próximo Sem Filtro. Que bom tê-los aqui.